Beleza? Começa aqui o nosso simulado, né? Um abraço aí para Daniele, Ellen, Fátima, Bernadette, Anísia, Maria Lúcia, Marineide, a Deise também está acompanhando aqui. O material está aí fixado no chat, beleza? Então vamos nessa. Ó, vamos então para a nossa primeira questão aí. Vocês podem observar, ó. Primeira questão diz assim, ó. O sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores, certo? Depende de muitos fatores. A palavra muito é invariável em, né? Então, gente, a palavra muito, ela pode se comportar de forma geral de acordo com duas classes morfológicas, certo? Muito. Ele pode ser classificado como pronome, certo? Como pronome indefinido. Muito pode ser pronome indefinido e muito pode ser classificado como advérbio, certo? Quando ele é pronome indefinido, ele é variável. Quando ele é pronome indefinido, ele é variável, ou seja, ele varia, certo? Quando ele for advérbio, ele é invariável, ou seja, ele não varia, ele não flexiona. Quando ele for pronome, gente, o pronome ele vai estar ligado, ó, o pronome é indefinido, ele vai estar ligado a substantivo. Quando ele for advérbio, ele vai estar ligado a verbo, vai estar ligado a adjetivo ou vai estar ligado a ele mesmo. Certo? Então aí é um resumo para você que vai fazer esse concurso, tá bom? Então quando ele é pronome indefinido, ele varia e ele concorda com o substantivo. Quando ele é advérbio, ele é invariável e ele vai estar ligado a verbo, a adjetivo e a advérbio. Então aqui, ó, você tem, ó, muito, muito, muito e muito. Na letra A, o muito está ligado a insetos. Insetos é substantivo. Então, muito está ligado a substantivo, muito aí vai ser pronome. Veja que eu passando insetos para o plural, eu vou falar como, ó, muitos insetos. Então, ele varia. Se ele varia, ele vai ser um pronome definido. Muito livro, muito está ligado a livro. Livro é substantivo, né? Então, muito aqui é o quê? Muito vai ser pronome, né? Certo? Se eu passar para o plural, eu vou falar muitos livros. Ó, muitos flexionou. E na letra D, ó, muito regulamento. Muito está ligado ao substantivo regulamento. Muito é pronome. Se eu passar para o plural, eu vou falar muitos regulamentos. Muitos, ó. Se eu passar para o plural, eu vou falar muitos regulamentos. Eu vou passar para o plural. Então, a resposta dessa primeira questão, ó, é a letra C aí. Júlio costuma chegar muito cedo no trabalho, né? Veja aí que o muito aí, chegar muito cedo, muitos está ligado a cedo. E esse cedo aqui, ele é um advérbio que expressa a ideia de quê? De tempo, né? Lembra que o advérbio, ele tem esse papel semântico, ideia de tempo, ideia de modo, ideia de lugar. Então essa é uma questão padrão da banca Selecon, muito comum nas provas de concursos, tá bom? Então vocês vão observar a relação que o muito tem ou com substantivo ou com verbo, adjetivo e advérbio. Então resposta letra C. Questão 2. A palavra mesmo é considerada invariável em, ó, invariável em, certo?
Então, mesmo sendo considerada invariável, ele quer o mesmo com função de advérbio, tá bom? Então, gente, olha só. Você deve observar o seguinte, ó. Mesmo, ele pode ser, ó, mesmo, a palavra mesmo, mesmos, mesma, mesmas, estando ligada a substantivo, mesmo e mesma vai ser adjetivo, certo? Então, mesmo e mesma, quando estiver ligado a substantivo, vai ser adjetivo. E adjetivo é classe gramatical variável. Então, observe só, gente, aqui, ó, mesmo, aqui, mesmo e, cadê? E mesmo. O que é que essas três alternativas aí, elas têm em comum, gente? O que é que elas têm em comum? Ó, mesmo está ligado a representante, mesmo está ligado a profissional e mesmo está ligado a laboratório. Representante é o quê? Substantivo. Profissional é o quê? Substantivo. Laboratório. Laboratório é o quê? Substantivo. Então, neste caso, ó, adjetivo, adjetivo e adjetivo. Se eu passar representante para o plural, eu vou dizer como? Os mesmos representantes. Eu falei os mesmos. Se eu passar profissionais para o plural, eu vou falar como? Pelos mesmos profissionais. E se eu passar mesmo na letra D para o plural, eu vou falar pelos mesmos laboratórios. Perceba só, gente, que você tem, ó, mesmo aqui e condições no plural. Perceba que mesmo não está sendo ligada a condições. Porque se fosse ligada a condições, seria mesmas condições. Então, pelo contexto, gente, há uma presunção que a frase esteja correta. Então, não há mesmo, esse mesmo está ligado ao verbo. Neste caso, mesmo é o quê? Mesmo é advérbio, letra C. Bom, gente, é igual quando você pegar numa prova, ele fala assim, ó, muito lindas. Perceba que não está havendo concordância do muito com lindas. Então, muito aí ele é o quê? O que é que eu deduzo aí? Que muito é invariável em virtude dessa situação aí. Tá bom, gente? Então, ó, questão 2 também é letra C a resposta. Beleza, vamos lá. Questão 3 aí. No fragmento, a justificativa para este emprego, falando aí sobre a crase, este mesmo emprego, é o fato de que o verbo interessar exige a preposição a e a palavra elites é um substantivo feminino que exige artigo. Então, a crase deve ser empregada por esta mesma regra. Beleza, gente. Então, vamos observar aqui a relação da crase, né? A relação da crase, junção de uma preposição, mais o quê, ó? Mais um artigo. Então, aqui, ó, interessam as elites. O primeiro passo que você deve fazer é a observância da regência, né? Ó, primeiro passo é a regência. Você vai parar e observar se está vendo. O segundo passo é aquela brincadeira da substituição. Substituir a palavra feminina pela masculina e aí você tenta lembrar. Quando eu troco a feminina pela masculina, que eu aplico a regra do cachorro, aos, haverá a crase. Então aqui, ó, interessam as elites, interessam a alguém, ó, interessam, rege a preposição a. Vou trocar elites por grupos, eu vou falar como? Que interessam aos grupos, ó. Interessam aos grupos. Então, apliquei o quê, ó? A regrinha do cachorro. Na letra A, gente, há um caso de crase proibida.
Primeiramente, ó, passos é masculino. Então, se você tiver aqui, ó, o A mais masculino, o A mais masculino, temos um caso de crase proibida. A mais masculino. A crase é o quê? A crase ela é proibida. Se você tiver também A mais plural, a crase também é proibida. Então, nesse exemplo aqui, ó, o A é igual, ó, sem crase, porque cumpre essas duas situações, ó. O A está antes de masculino e o A formou A mais plural. Toma muito cuidado. A regra é A no singular seguida de plural, né? É A mais plural. Beleza? Ok, gente. Olha só aqui. A sociedade não está disposta a aceitar, ó, esse A aqui é sem crase, ó. Quando você tiver A mais verbo, a crase é proibida, ó. A mais verbo é sem crase. Então, você está diante aqui de 3 casos comuns que não há crase, ó. A mais masculino. É claro que tem a exceção, né? Quando demarca a moda de, a maneira de. Você tem também o A mais verbo, a aceitar. Perceba só, gente, ó, disposta a aceitar, quem aceita, aceita algo. Então, esse verbo aqui, ó, aceitar, ele não está exigindo a regência de A. Então, ele não rege preposição A. Se eu trocar em posições aqui, por o masculino, eu vou trocar por pedidos, que é o masculino, eu vou falar assim, ó, está disposta a aceitar os pedidos. Para ter crase, ó, é aos. Então aqui, ó, não há crase na letra C. Na letra B, há crase aqui, ó, adota uma legislação à moda brasileira, só que aqui há crase justamente por essa relação, né? Ó, aqui vai haver crase justamente pela relação de moda de, maneira de. Só que não é o mesmo uso, ó. Não é a mesma regra do item acima. O item acima, a crase pela junção de preposição mais artigo. O mesmo que acontece na letra D, ó. Obedeçam à Constituição, ó. Obedeçam regial, obedeçam a algo. Cuidado, ó, o verbo obedecer e desobedecer, eles regem preposição a. Obedeçam à Constituição. Vou trocar a Constituição por decreto e aí eu vou falar assim, ó, obedeçam ao decreto. Então, na relação acraseado, trocando para o masculino, vai haver o quê, ó? Vai haver a brincadeirazinha do aos. Então, resposta da 3, letra D. E aí revisamos regra geral de crase e alguns casos aí de crase proibida. Tá bom? Alguns casos aí de crase proibida. Beleza? Olha a próxima. Questão 4 aí, ó. A 4 é uma questão sobre concordância, certo? Ele diz assim, ó. A expressão verbal devem-se considerar, encontra-se no plural, né, ó, o devem, por concordar com. Gente, que é uma questão muito comum em prova. Quando você identificar o se na sua prova, e aí vai servir como uma revisão, o que é que você vai fazer, gente? Ó, olha só. Se esse se for igual a um pronome apassivador, se esse se for pronome apassivador, certo? Isso vai resultar na concordância, certo? Isso vai ocasionar a concordância. E como é que eu vou saber, professor,
que esse se, ele é pronome apassivador. Primeiro, identificou o verbo ligado ao se, você vai fazer esta pergunta aqui, ó. O que ou quem? Então, o verbo mais o se, quando ele for apassivador, ao você perguntar o que ou quem, ele vai te jogar no sujeito da oração. E aí eu pergunto a você, o que é que o verbo faz com o sujeito? Peraí. O que é que o verbo faz com o sujeito, gente? Qual é a relação entre verbo e sujeito? É uma relação de concordância. É uma relação de concordância. Então vamos lá, ó. Peguei o verbo com se, vou perguntar o que ou quem, e ele vai me jogar no sujeito. Um exemplo prático, né, é o aluga-se, ó. Alugam-se máquinas. Alugam-se máquinas. Perceba que eu consigo perguntar, ó. Alugam-se, ó. Alugam-se o quê? A resposta é máquinas. Máquinas vai ser o quê, ó? Sujeito. Alugam-se o quê? Máquinas. Então, este verbo aqui, ele vai para onde, ó? Para o plural. Então, gente, identifiquei o se aí, ó. Devem-se considerar. Vamos perguntar? Devem-se considerar o quê? Qual é a resposta? Os riscos associados. Tá vendo? Ó? A resposta foi o quê? Ó? Devem-se considerar. Devem-se considerar o quê? Os riscos associados. Então, a resposta da questão 4 é a letra B, né? Ó, devem-se considerar. Devem-se considerar o quê? Os riscos associados. Então, a resposta dessa perguntinha é o sujeito da oração, tá bom? A resposta dessa perguntinha é o sujeito da oração. Então, cuidado, gente, que ele pode distanciar, certo? Ele pode distanciar. Por exemplo, ó, contrata-se, ó, olha só a regra aqui, gente. Contrata-se neste mês. Ó, de janeiro, ele pode distanciar, ó. Contrata-se neste mês de janeiro pessoas. Ó, o que é que você vai fazer, ó? Apareceu o se, e aí eu vou na jogada o quê, ó? Lembra da minha voz. Apareceu se, vou perguntar o que ou quem, ó? Contrata-se quem? Olha a resposta, ó. Pessoas, está lá no final. Ele gosta de distanciar. Qual é a função de pessoa, gente? Sujeito da oração. Então, aqui, ó, há um erro de concordância. Não é contrata-se no singular. É contratam-se no plural. Por que que vai para o plural, professor? Para concordar com o sujeito da oração. Então, esse termo aqui, ó, neste mês de janeiro, né? Isso aqui é um adjunto, né? Ó, é um adjunto adverbial que, por conta da indicação de que, ó, de tempo, né? É um adjunto adverbial de tempo, tá certo? Então, só tá aí para quê? Para te confundir, certo? Então, 4 aí, letra D. Letra B, desculpa, B de bola, né? Beleza, gente? Então, é uma questão que envolve a função do se. E outra dica aqui, gente. Quando a frase tem pronome passivador, a frase que tem pronome passivador, ela recebe a nomenclatura de quê? Sobre o verbo, né? É que a oração ela vai estar na voz passiva sintética. Isso é importante porque às vezes ele pode cobrar assim. Marque a alternativa em que há verbo na voz passiva sintética. Voz passiva sintética é quando o verbo está ligado a um pronome apassivador. E aí você já descobriu aí, revisou comigo,
como é que eu identifico o apassivador? Tá bom? 4, letra B. Vamos para 5 aí, ó. A 5 diz assim, ó. Caso a fala do menino não tivesse sido interrompida, a correta continuação de sua explicação a respeito do uso do verbo haver, considerando a norma culta da língua portuguesa, no contexto da fala do pai, seria. Então, ó, estamos diante aí, ó, do verbo haver. O que é que eu tenho que lembrar, gente, sobre esse verbo haver? É que quando ele for equivalente a existir, equivalente a ocorrer, equivalente a acontecer, ou na indicação de tempo passado, este verbo haver aqui, ele vai ser chamado de verbo impessoal, certo? Ocasionando o que chamamos de sujeito inexistente, e verbo impessoal, ele será utilizado no singular, certo? Beleza? Então, se você fala assim, ó, haviam pessoas aqui, há um erro de concordância, pois este haviam, ele está empregado como impessoal, pois aqui ele é igual a existiam, ó. Existiam pessoas aqui. Então, veja que o verbo haver está igual a existir. Então, quando o haver é igual a existir, ele deve ser empregado no singular por conta da sua impessoalidade, certo? Então, eu não poderia falar aqui, ó, em 2022 haverão concursos. Eu não posso dizer haverão concursos, porque o verbo haver aqui, ele está como impessoal. Eu vou ter de falar como, ó, haverão não, eu vou dizer, ó, haverá concursos, pois está no sentido de existir, ó, existirão concursos. Tá bom? Então vamos olhar o contexto. No contexto ele falou assim, ó, vamos lá, ó. Aí é que você se engana. Não é apenas futebol, é a vida. Ele tem que aprender que na vida dele haverão várias ocasiões, ó. Ele jogou aqui, ó, haverão várias ocasiões. Veja que o sentido aqui é, na vida dele existirão várias ocasiões. Então, o correto não é haverão. O verbo haver aqui está empregado como impessoal. O correto seria haverá várias ocasiões, certo? E ele colocou assim, ó. Haverá, disse Rogério, no banco de trás. Então veja que ele falou errado e Rogério corrigiu, né? Ele perguntou, o quê? Acho que não é haverão, é haverá. E aqui, gente, ele ia explicar a regra, ó. O verbo haver não flexiona quando estiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. E o rapaz diz, né? Ah, agora estão corrigindo meu português? Então, gente, a questão fala, né? Ó, considerando a norma culta. Letra A. O verbo haver não se flexiona em número na fala do pai, porque ele deve concordar com o pronome ele no singular e não com o sujeito não. Está errado. B. O verbo haver não pode ir para o plural nesta situação, porque o sujeito do verbo não é várias ocasiões, e sim vida. Errado. Está aqui a resposta da 5. Ó. O verbo haver não se flexiona para o plural neste caso, porque quando usado, ó, quando ele é usado no sentido de existir, então não é sempre,
que o verbo haver é impessoal, né? Ele vai ser impessoal nestas 4 situações, igual a existir, igual a ocorrer, igual a acontecer, ou demarcando tempo passado. Ele é impessoal e não admite sujeito, né? Não admite sujeito, como eu mostrei para vocês. O sujeito é inexistente. Ele poderia também falar que constitui uma oração que, ó, sem sujeito. Beleza? Tá aqui a resposta. E a D, o verbo haver não pode ser usado no plural neste contexto, porque em nenhuma situação de uso este verbo admite ser conjugado na terceira pessoa. Errado, né? Então a regra, gente, a regra é ele é impessoal nessas 4 situações. Então você tem que enquadrar, você substitui haver por existir, haver por ocorrer, haver por acontecer ou indicação de tempo passado. Se isso não for cumprido, essas 4 situações, o verbo haver vai ser pessoal. Tá bom? Então ele vai poder flexionar. Então 5 aí, letra C. Ó, 6 aí. No contexto, a palavra mas pode ser substituída mantendo o sentido do diálogo por. Questão fácil, né? Ó, letra D, né? No entanto, né? E aí poderemos relembrar aqui alguns conectivos. Vamos relembrar aqui, ó. Ó, no entanto, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, certo? Isso aqui vão ser o quê, ó? Conjunções de cunho adversativo, né, ó? Conjunção adversativa, né? Assim, vamos completar os outros aqui, ó. Já que, ó, porque, uma vez que, visto que, nós teremos aqui uma conjunções, né, ó, conjunção causal, né? Assim, por isso, portanto, logo, são algumas das conjunções conclusiva, né? Ó, conjunção conclusiva. Beleza? Conjunção conclusiva. Aí você tem tanto que, aí você tem a regrinha aqui, ó. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, né, ó, seguida de que, né? Seguida eu falo assim, o que vai estar ligado a essas formas, né? Tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Aqui eu vou ter a conjunção consecutiva. Conjunção consecutiva, né? Assim, ó. Então tá aí um resumo, né, das orações causais, conclusivas, consecutiva e conjunção, deixa eu colocar no singular, conjunção adversativa. Lembrando, gente, que conjunção adversativa, ela expressa relação de oposição, certo? Conjunção adversativa expressa relação de oposição, tá bom? Qual é a principal conjunção, professor? Adversativa é o mas. Qual é a principal causal? É o porquê. Qual é a principal conclusiva? É o portanto. Já na consecutiva, você tem que lembrar essa relação, que o que tem com o tão, com o tal, com o tanto e o tamanho. Tá bom? Então, são 3 conjunções que são muito cobradas nas provas de concursos.
Tá ok? Então aqui, ó, a relação da oposição, ó. Querido, ó, esse querido aqui, ele é um vocativo, né, ó? O que é vocativo, professor? Ele vai servir para quê? Para chamar. Então, ó, querido, vamos participar da corrida mais tradicional da cidade? Ele responde, mas sou sedentário. Alguém chama ele para fazer a corrida e ele fala, mas sou sedentário. Eu poderia ter dito, porém sou sedentário. Não é assim? Beleza? Então, letra D é a resposta. Questão 7 aí, ó. Essa questão 7, gente, eu consegui acertar essa questão 7 com base no seguinte. Isso aqui, ó, a julgar pelo século XX, isso aqui é uma oração, isso aqui é uma oração reduzida, certo? É uma oração reduzida, beleza? Aí ele diz assim, ó, a expressão a julgar pelo é iniciada pela palavra a, que assume o valor disso, que é uma oração reduzida. Vocês vão aprender isso aqui agora e nunca mais vocês vão se esquecer, gente. Ó, nunca mais vocês vão se esquecer disso, ó. Se ele jogar o para remete à finalidade. Se ele jogar o para remete à finalidade. O para remete à finalidade. Certo? A forma por remete à causa. Certo? Por remete à causa. Beleza? A forma a remete à condição. E ao remete a tempo. E apesar remete a concessão. Certo? Beleza? Justamente, né, ó. Então aqui, ó, a julgar pelo século, veja que a preposição que ele introduziu aí é a, ó, a julgar. Então você poderia ter aplicado, ó, essa tabelinha aqui, ó. Então a resposta da 7 é letra A. Quando eu peguei essa questão, eu olhei só a preposição, é a julgar. Então a indica o quê? Condição. É assim? Beleza? É igual aquela propaganda médica, né? Ó, a persistir, ó, o sintoma, procure o médico, ó. Procure o médico. Então veja que a ideia é essa, gente, ó. Se persistir o sintoma, procure o médico. Então essa questão que você mataria por conta de quê, ó? Do A. Certo? Ok? Ok, gente? Outro exemplo aqui, ó. Por estar doente, não foi trabalhar. Por estar doente, não foi trabalhar. Ó, por estar doente, ó, o por aí introduz o quê, ó? A causa, ó. Por introduzindo a quê, ó? A causa. Tá vendo? Então tá aí, isso ajuda muito, gente. Muito mesmo. Certo? Muito mesmo. Então anotem aí esse resuminho, vai te ajudar aí na sua prova. Então 7, letra A é a resposta. Então aqui, ó, condição, e aqui a ideia é justamente do porquê, né, ó. Não foi trabalhar porque estava doente, né, ó. Tá bom?
Ó, vamos para 8. A 8, olha como ela gosta de cobrar as orações, né, gente? Ó, no segundo parágrafo, o trecho que ficou difícil reconhecer as coisas boas, assume o valor de, ó, essa oração aí. Certo, gente? Ó, essa oração aí, ela é introduzida pelo quê? O que é que você tem que lembrar? Se esse que for pronome relativo, você terá uma oração chamada de oração adjetiva. Lembra que a oração adjetiva, ela é dividida em explicativa e em restritiva. Explicativa é com pontuação, então a semântica é de explicar, e a restritiva é sem pontuação. A semântica é de restringir. Se esse que for conjunção integrante, a oração não será adjetiva, e sim substantiva. E sim substantiva. No entanto, gente, quando você tiver o que ligando-se a uma dessas quatro formas intensificadoras, né, que é o tal, que é o tão, que é o tanto, que é o tamanho, este que aqui ele vai ser uma conjunção consecutiva, que é igual à ideia de que, ó, qual é a ideia representada? Consequência. Professor, o que é consequência? Consequência é o efeito gerado. Consequência é o efeito gerado, certo? Consequência é um efeito. Então, repara só que ficou difícil reconhecer as coisas. Quando você volta ao texto, você percebe a relação de tão que, ó, se tornou tão central na cultura americana que ficou difícil reconhecer as coisas boas que o Ocidente proporcionou. Então, se tornou tão central na cultura americana que, consequentemente, ficou difícil reconhecer as coisas boas. Então, tá aqui, ó, a letra C, a resposta. A alternativa, você lembra do ou, comparação lembra do como. É claro que o como pode assumir outras, mas principalmente o como, a comparação é representada pelo como, e a diversidade, né, é o mas, né? É o mas, porém, contudo. Tá certo, gente? Então, olha como a Selecom gosta, né, de cobrar esses assuntos. Tá bom? Vamos para a 9. A 9 diz assim, ó. No primeiro parágrafo, o emprego das vírgulas tem o propósito de destacar expressão com valor de. Ele quer, gente, o emprego das vírgulas. Então, ó, as vírgulas estão aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Existem 4 vírgulas aí, né? Então, qual é o objetivo dessas vírgulas aí, né? Ó, o emprego das vírgulas tem um propósito de. Aqui, pessoal, nós temos a figura do aposto explicativo. O aposto explicativo, ele é separado por pontuação. Pode ser as vírgulas, pode ser também os travessões, pode ser também o parêntese. Não é apenas as vírgulas que delimitam o aposto. Esse cara aqui, ele tem um objetivo de esclarecer, ó, ele tem um objetivo de esclarecer um termo anterior, certo? Um termo anterior. Então, esse cara aqui tem a função exatamente, ó, de fazer um acréscimo, de especificar. Tem a função de explicar. Tem a função de caracterizar. Tem a função de delimitar um termo anterior. Então, você fala assim, ó, João
Beleza, existem muitos João no Brasil. Então você coloca o aposto justamente para esclarecer. João, servidor do Estado. Então esse termo aí, ó, servidor do Estado, isolado por pontuação, justamente com a função de explicar João, certo? Justamente com a função de esclarecer quem é João. Então aqui, ó, foi assim que Cornell, ó, um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos. Então essa informação aqui, ó, essa informação, um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos, esclarece quem é Cornell, certo? Esclarece. E aqui também, ó, talvez a mais importante instituição de ensino negra do país, né, ó, está explicando algo sobre a universidade, né? Certo? Então, ambos os termos aí estão separados, têm a função de quê, ó? De especificar um termo, de esclarecer, certo? Beleza? Essa aí é a resposta da questão 9. Dúvidas? Beleza? E a última, questão 10 aí, ó, uma questão sobre que mexe com colocação pronominal, que mexe com reescrita, coesão textual. Ele disse assim, ó, e como eles podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos. O trecho em destaque pode ser reescrito sem comprometer o sentido, certo? Pessoal, essa aqui é a substituição de termos por pronomes, certo? Se esse termo estiver sem o auxílio de preposição, ó, sem preposição, veja que esse A é só artigo, ó, é a disponibilidade, certo? Eu devo pegar o verbo, ó, pegar o verbo, no caso aí é o verbo afetar, e observar. Se esse verbo termina em RS e Z, ele vai assumir a forma lolôs, lalás. Olha que bacana. Nessa relação, eu devo retirar o R, o S e o Z. Então, como este cara aqui, ó, a disponibilidade de recursos é sem preposição, eu olho a terminação do verbo, ó. O verbo terminou em R. Como ele terminou em R, poderia ter terminado em S ou Z, ele vai assumir a forma lolôs, lalás. Então aqui, ó, afetar a disponibilidade, eu tenho afetar, vou retirar o R, a palavra central aqui é disponibilidade, que é feminino singular, então vai ficar como, ó, afetá-la. Olha que interessante. Edson, e se fosse afetaram? Como é que ficaria se fosse afetaram? Se o verbo terminar em an, em ão, em an, em on, vai assumir a forma nonôs ou nanás. Então aqui ficariam, ó, afetaram-na. Ficaria assim, ó, afetaram-na, ó. Terminou em AM. Afetaram-na.
Se não houver essa terminação de cima, assume a forma normal, os, as. Então, se fosse, ó, afetou, ficaria afetou a. São as formas aí de você usar, né? No entanto, gente, se o termo estiver regido com preposição, se estiver regido com preposição, se for a preposição a ou a preposição para, você vai empregar o lhe e o lhes. Então, o lhe e o lhes é usado para termos que regem a preposição a ou a preposição para. O lhe e lhes equivale a ele, a eles, equivale a ela, a elas. Então, se eu digo assim, ó, dou aos pobres. Perceba que aos pobres é regido pela preposição a, ó, aos. Então, aqui eu poderia falar dou-lhes. O lhes, ele é o mais fácil que tem, gente, para você acertar esse tipo de questão. Ok? É só você observar. Ok? É só você fazer essa observância aí, ó. Dou aos pobres, vai ficar dou-lhes. Certo? Professor, mas aqui na letra B ficou afetá-los, não é luz, ó. Ele não está ligado a recursos, ele é ligado à primeira palavra, ó. É disponibilidade, certo? É disponibilidade. Então a resposta aí da 10 é a letra C.